A paz do Senhor, meus queridos defensores da fé. Me chamo Hélio Júnior e você está no canal No Fio da Espada. Hoje eu vou trazer uma reflexão expositiva sobre Romanos capítulo 5. Nós iremos tratar do versículo 1 até o versículo 9. Confira comigo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois poderá ser que, pelo homem bondoso, alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos destrinchar aqui cada palavra, aqui cada versículo. Particularmente essa mensagem essa reflexão eu não escrevi, né? E vamos ver o que é que o Espírito Santo reservou para nós. Vamos ver o que aprendemos com o primeiro versículo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. A palavra de Deus está dizendo claramente que o que nos traz paz com Deus é o fato de nós sermos justificados pela fé. E o que nos justifica pela fé? Qual é a fé que nos justifica? É só a fé de crer em Deus e pronto? Qual é melhor dizendo, qual o objeto de fé que nos justifica? Eu me lembro uma vez que o professor Josh McDowell, ele foi interrogado por uma pessoa na faculdade, ele é professor universitário de história, e ele sendo interrogado por um homem, e esse homem disse assim para ele: Olha, professor, é o seguinte, eu conheço muçulmanos que têm muito mais fé em Maomé do que um crente que tem a fé em Jesus. E ele parou e pensou e disse assim: Rapaz, é verdade. É bem possível que você encontre um muçulmano que tenha muito mais fé em Maomé. Ou, parafraseando ele, um budista que tenha mais fé em Buda, sei lá, alguém que tenha mais fé em alguma, qualquer outra figura religiosa. E um crente que não tem essa mesma fé em Jesus. Mas tem um detalhe: o crente que tem essa pouca fé em Jesus, ele vai ser salvo. E essas pessoas que podem ter uma fé do tamanho de uma montanha em um outro objeto de fé que não seja o Senhor, não vai ser salvo. Ele não vai ser justificado pela fé. Então, olha só, o que nos justifica pela fé diante de Deus é a fé, primeiramente, em Jesus. Crer no Senhor Jesus é o passo para sermos justificados pela fé. E a questão aqui, essa palavra aqui, justificado. Justificado é tornar justo, é ser justo. Mas não é ser justo aos olhos do mundo. Não é uma justiça que as minhas boas obras atribuem a mim. Não é uma justiça que o fato de eu fazer coisas boas vai trazer isso para mim. É uma justiça que vem de Deus. É a justificação que vem do Senhor. E que justificação é essa? É a justificação que Jesus conseguiu para nós na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue, ele abre as portas da salvação para qualquer um que acreditar. E aquela pessoa que crê no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Ele, vai ser justificados por Deus. E você vai ver ao longo dessa reflexão a importância dessa justificação. Tanto é que ele vai dizer aqui: tenhamos paz com Deus. Ou seja, nós temos paz com Deus após ser justificados pela fé.
Consequentemente, quando não somos justificados pela fé, não temos paz com Deus. Não estamos em paz com Deus. O que permanece sobre nós o que é? É a ira do Senhor. Por isso que entregar a vida ao Senhor, por isso que se arrepender dos seus pecados, por isso que viver perseverante, né, em uma vida de piedade, como diz a palavra de Deus, né, a vossa santificação, operar constantemente a vossa santificação, todos os dias, buscando isso constantemente, é o que vai trazer para nós justificação diante de Deus e é a única coisa capaz de aplacar a ira de Deus contra o ser humano. Afinal de contas, se você parar para observar, a morte de Jesus não é apenas uma, como é que eu posso dizer, uma expressão de amor de Deus, mas também é uma expressão de justiça de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Ora, Jesus foi castigado. Mas por que ele foi castigado? Ele fez alguma coisa de errado para ser castigado? Não. Então, o que foi que ele fez? Ele carregou os nossos pecados. Em outras palavras, os pecados que nós deveríamos, o castigo que nós deveríamos receber. Por causa dos nossos pecados, quem recebeu foi Jesus. Porque ele foi a expiação. Ele foi o cordeiro, o cordeiro expiatório para os nossos pecados, para os nossos crimes, para as nossas maldades. E nele nós podemos encontrar a esperança que nós não conseguimos obter pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, pela nossa própria intelectualidade, que não é capaz de dar. E olha só que interessante. Tenhamos paz com Deus. Isso tudo é o propósito. A fé em Jesus Cristo, né? A fé em Jesus Cristo nos traz paz com Deus. Em outras palavras, eu poderia dizer a paz com o Senhor. Te desejo a paz com o Senhor. Não necessariamente a paz do Senhor, mas em primeiro lugar a paz com o Senhor. Te desejo que esteja em paz com o Senhor, que a ira de Deus não esteja sobre a tua vida. Porque se você está em paz com Deus, então você pode transmitir essa paz para outras pessoas que não estão em paz com Deus. Bom, versículo 2: Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isso daqui é uma passagem maravilhosa. Quem é que não se gloria, quem é que não se alegra, quem é que não tem esperança de ir para o céu? Né? Todos nós temos esperança de ir para o céu, todos nós temos esperança de morar na glória eterna. Não existe uma pessoa, meu irmão, estou com esperança de ir para o inferno. Não tem isso. As pessoas têm esperança de ir para o céu. Né? O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele também obteve o acesso pela fé a esta graça, né, na qual ele está firme. E ele carrega essa firme esperança de ir para a glória, de ir para o céu, de acabar todos esses tormentos, todas essas lutas, todas essas tentações, todas essas provações que existem nesse mundo, lá na glória. E quando nós chegarmos na glória, não haverá, como vai dizer a palavra, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais guerra, não haverá mais traições. Na glória, querido, tudo será perfeito. Na glória não haverá mais sofrimento algum, né? E todos nós estamos aguardando, aqueles que estão em Cristo, está aguardando o dia que aquilo que era corruptível se revista da incorruptibilidade e o que era perecível se revista da imortalidade, né? Porque é uma promessa do nosso Senhor. No verso 3, e não somente isto, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí ele entra no verso 3. Ele se gloria, ele se alegra na esperança de ir para a glória. Ele se alegra na esperança da consolação eterna. Ele se alegra na esperança do descanso eterno juntamente com o Senhor, aonde nós não vamos mais pelejar como nós pelejamos nesse mundo. Isso é o verso 2, só que no verso 3 ele complementa isso. Ele vai dizer, mas também a gente não se gloria somente na esperança da glória eterna. Ele diz, e não somente isso. Né? Em outras palavras, ele está dizendo, a gente também não se gloria apenas na esperança de ir para o céu.
nós também nos gloriamos nas tribulações. Não é que o apóstolo Paulo era masoquista e gostava de sofrer, não era nada disso. Era porque ele se gloriava nas tribulações pelo que a tribulação haveria de produzir na vida dele, que é a perseverança. A tribulação haveria de produzir na vida do crente, do salvo, a perseverança. As lutas ia fazer com que eles fossem estimulados a lutar, a perseverar, a continuar lutando a cada dia mais, a não desistir. E juntamente com essa perseverança, juntamente com a perseverança causada pela tribulação, melhor dizendo, produzido pela tribulação, vai produzir a experiência. E o que eu gosto aqui é a tradução da NVI do ano 2000, que ela vai dizer que e a perseverança, um caráter aprovado. Né? Experiência, ao meu ver, aqui fica muito vago, mas um caráter aprovado faz todo sentido com o contexto. Porque, veja só, no verso 1 ele diz justificados pela fé. Né? Temos paz com Deus. Só tem paz com Deus quando um caráter de uma pessoa está aprovada. E isso, lógico, pela graça do Senhor. A graça do Senhor é que concede essas coisas. Né? Mas há uma sinergia aqui entre a graça e a paz com Deus. Que sinergia é? A nossa parte em fazermos, em nos arrependermos e abandonar o pecado. Se a pessoa está justificada pela fé e tem paz com Deus, significa dizer que ela abandonou o pecado. Então, por consequência disso, essa pessoa vai ter um caráter aprovado. E por causa desse caráter aprovado, dessa experiência que será produzido, ela vai ter esperança. E não é justamente isso que o apóstolo João vai dizer em 1 João? Ele vai dizer: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Contudo, se nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Em outras palavras, você não deve se entregar simplesmente ao desânimo da reprovação que a tua consciência te traz. Você tem que perseverar, buscar a presença do Senhor, lutar, permanecer aos pés do Senhor Jesus ali. Porque ali maior é Ele para te dar um caráter aprovado, para te fazer com que você consiga vencer suas dificuldades. Porque é isso que o Senhor quer para nós. Jesus ele chega trazendo a sua mensagem, a mensagem de Jesus é apenas uma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pronto. Jesus nos convida a uma vida de arrependimento de pecados e não uma vida de remorso. Judas teve uma vida de remorso e foi para a forca. Preferiu escolher a forca. Pedro não. Pedro também traiu Jesus. Mas ao invés de buscar o remorso, ao invés de se encher o coração de remorso, o que é que Pedro faz? Ele vai buscar misericórdia no Senhor. Ele permanece com o Senhor. Será que não haveria misericórdia para Judas se ele buscasse? Haveria, com certeza. Só que ele não buscou. Ele se sentiu tão culpado de uma tal maneira que não conseguiu encontrar lugar de arrependimento. Né? E não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Né? Ele quer que a gente tenha um caráter aprovado para que esse caráter aprovado nos traga esperança. Né? Nos traga esperança para que a gente continue na presença de Deus, uma esperança viva. Eu me lembro, por em falar em esperança, eu me lembro de Watmani. Watmani ele foi um missionário na China. E ele foi discipulado por uma mulher de Deus, uma mulher cheia do poder do Senhor e apaixonada pelo Senhor. Quando ela estava andando com ele na rua, ela dizia assim para ele: quem sabe, ao dobrar aquela esquina, a gente não se encontre com ele. Olha a perspectiva que ela tinha do arrebatamento, querido. Olha a perspectiva que ela tinha de ser trasladada. Né? Ah, não, mas isso aqui não é pré-tribulacionismo. Não importa, meu irmão. Não importa. Quem tem Jesus no seu coração, quem está cheio da glória, carrega com isso, carrega o céu consigo, tem a expectativa de que a qualquer momento o Senhor pode vir te levar. Não aconteceu com Enoque? Por que não pode acontecer com você? Tem alguma regra na Bíblia que isso não vai acontecer? Não tem. Então pronto. Para o geral, para a igreja, tem vários perfis. Tem o pré-tribulacionismo, o pós, o meso e etc. Mas individualmente, quem garante? Que Deus não pode te pegar e te arrebatar se ele quiser? Pode. Fez com Enoque,
Por que não pode fazer? Fez com Elias. Mas aqui continua. E ele vai dizer que essa esperança não vai desapontar. Olha só como é interessante. A esperança que é produzida por um caráter aprovado que é produzido pela perseverança, a perseverança que é produzido pela tribulação, e a tribulação que é produzido pela fidelidade no Senhor Jesus. Aqui está implícito, não está dizendo aqui essa questão, ele não fala explicitamente no texto, mas está implícito aqui no texto. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que querem viver uma vida piedosa para o Senhor padecerão muitas tribulações. Hão de padecer muitas tribulações. E é isso que é. Jesus disse: o mundo vai odiar vocês. O mundo vai detestar vocês. E louvem, ele vai dizer no Sermão da Montanha, quando as pessoas mentirem, falando mal de vocês, porque vocês são os meus discípulos, louvem a Deus e glorifiquem ao Senhor. Né? Por causa que chamaram Jesus de Beelzebul, quanto mais os donos da casa, né? Como o Senhor Jesus disse. E essa esperança não vai te desapontar. Essa esperança no coração de um caráter aprovado vai te dar convicção e certeza de que a qualquer momento, se você, Deus o livre, mas se você morrer, você vai estar já selado. O maior seguro de vida que um cristão pode ter é a presença do Senhor, é a salvação dele. E ele continua: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo ao qual nos foi dado. Em João 3,16, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16, o amor de Deus é dado por Jesus, por meio de Jesus. Mas aqui em Romanos 5,5, a Bíblia está dizendo que o amor de Deus agora é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo ao qual nos é dado, o Espírito de Cristo. Deus, ele dá o amor dele para nós, ele nos ama por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, e como se não bastasse, ele derrama esse amor nos nossos corações pelo próprio Espírito de Cristo. Isso é tremendo, né, não? Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Né? Quando nós estávamos vivendo no pecado, quando nós não queríamos Deus, quando nós nem nos importávamos com os valores, princípios do Senhor, né? O Senhor morre pelos ímpios. E aqui já ele diz, querido, claramente, não há aqui malabarismo com palavras, é só seguir a exegese do texto, a exegese da palavra. O Senhor morreu pelos ímpios, porque na terra não havia justo. Todos tinham pecado, querido. Deus, em sua presciência, ele sabe quem serão os eleitos, porque sabe aqueles que irão acreditar. Mas ele morreu também por quem não queria acreditar, porque este também era ímpio. Né? Ímpio era tanto aquele que haveria de acreditar, quanto aquele que não haveria de acreditar. E Deus morreu pelos ímpios. A palavra de Deus diz isso. Logo, ele morreu pelo mundo, porquanto dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Olha só que interessante. É bem possível que alguém morra por alguém de bem. Dê a vida por alguém de bem. Mas quem é que vai querer morrer pelos seus inimigos? É o que a gente vai ver no verso 8. Mas Deus prova do seu amor para conosco em que, quando éramos pecadores, em outras palavras, quando éramos ímpios, quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos debaixo da ira de Deus, quando não éramos justificados pela fé e não estávamos em paz com Deus, Cristo morreu por nós. Então a pergunta é: o que foi que obra tivemos de fazer para que Deus morresse por nós? Que boas obras Cristo Que boas obras nós deveríamos ter feito para que Cristo houvesse de morrer por nós? Rapaz, aquele rapaz ali, ele fez boas obras, então eu vou morrer na cruz por ele. Olha ali aquela menina ali, rapaz, hora demais aquela irmã, eu vou morrer por ela. Porque ela faz muito.
né? Não, não tem isso na Bíblia. A palavra é clara. Efésios 2:8, que a fé não vem das obras, mas é um dom de Deus. Ninguém é salvo por obras, né? E Tito capítulo 3, vocês não foram salvos por obras de justiça que houvessem feitos, mas a misericórdia de Deus, por meio do lavar regenerador do Espírito Santo, os salvou. Isso está claro, né? E aqui entra em harmonia também com isso daqui. Olha só, uma coisa que eu falar em harmonia, o Espírito Santo me recordou uma coisa. Lendo a Bíblia, eu tenho uma sensação de um maestro em uma orquestra quando eu estou lendo a Bíblia. Eu vejo ali sei lá, o Espírito Santo como maestro, né? E os capítulos, versículos, como sendo um músico ali numa orquestra tocando, né? E de repente ali o maestro dá um sinal com a mão para aquele músico ali, para aquele capítulo e versículo ali brilhar, e depois baixa e faz ali com outro, e depois faz todo mundo, né? É tremendo, é tremendo, né? A harmonia da palavra de Deus, essas conexões, né? E a palavra de Deus nos mostra claramente, querido, que o Senhor Jesus morreu por todos os pecadores, né? Porque nós éramos ainda os pecadores. Ele não selecionou pecadores preferidos, né? Ele não preferiu a um pecador ou a pecador X. Ele morreu por todos, de forma imparcial. Olha só, rapaz, chegou bem quentinha essa agora. Lá em Tiago vai dizer que a sabedoria do alto ela é imparcial. Imparcial. E essa morte aqui de Jesus, ela precisa ser imparcial, porque senão Deus seria hipócrita de esperar que nós viemos ter uma sabedoria, aplicar em nossas vidas uma sabedoria imparcial quando ele mesmo não o fez em sua própria morte. Olha só como é interessante. Quando éramos ainda pecadores, a morte de Jesus foi imparcial, não foi parcial. Jesus não morreu para uns e não morreu para outros. Jesus morreu para todos. Sabemos que nem todos irão acreditar, é verdade. Mas não significa dizer que os que não acreditam não é porque Deus não os escolheu. É porque eles decidiram não acreditar. Eles escolheram endurecer o seu coração para não crer na verdade que poderia salvar eles. Né? Deus não vai trazer uma verdade que poderia salvar como se fosse uma ilusão. Pegasse aqui, né? Olha aqui, isso aqui é a verdade que pode salvar. Vem, vem, vem. Aí o abestado vem, aí Deus fica puxando. Aí vem, 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 aí nunca vai salvar. Né? Não existe isso. Deus não brinca com as pessoas. Né? Se a verdade podia salvar, significa dizer que essa verdade a pessoa estava ao alcance dessas pessoas pegarem essa verdade. E se você crê que uma vez salvo, salvo para sempre, então você tem que reconsiderar sua teologia, né? Porque não é bem assim. Se ela poderia salvar e a pessoa recusou, significa dizer que aquela que foi salva por ela também pode recusar, pode abandonar. Por isso que o nome vem o nome apostasia, né? E por isso que a palavra de Deus adverte aqueles que perseverarem até o fim, porque existem pessoas que abraçam a salvação, mas não perseveram até o fim. Querido, aceitar Jesus é a coisa mais fácil do mundo. A prova mesmo vem, sabe como? Na perseverança. É ao longo dos anos, mano. Ao longo dos anos é que a gente vai mostrar a nossa fé. Ao longo dos anos é que vai mostrar a profundidade do nosso compromisso com o Senhor. Né? E para encerrar, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aqui, se lembre que eu falei no versículo 1, olha só o maestro aqui, o maestro Espírito Santo, né? Regina a orquestra. Que eu falei do versículo 1, esse final do versículo 9 tem uma forte conexão, uma fina conexão com o versículo 1. Quando eu digo fina, não quer dizer frágil, não, viu? Seremos por ele salvos da ira. Por que salvos da ira? Porque somos justificados pela fé. Lá o versículo 1, né? Somos justificados pela fé. E quem é justificado pela fé é salvo da ira. Porque aqui há implícito a ira de Deus.
porque o Senhor há de julgar todas as pessoas, né? E existe o inferno, né? Que Deus, infelizmente, vai ter que lançar as pessoas. Ai, irmão, Deus, se não, Deus é um Deus carrasco. Se não acredita em mim, eu te mando para o inferno. Não, querido, não. Vamos lá. Você está numa sociedade, você comete um crime. Aí você é punido pelo seu crime. Você acha que em sua própria consciência você vai dizer que a sociedade é má? Ah, o policial é mau. Fulano é mau. Não, você sabe em sua própria consciência que o seu crime te levou até a prisão. Você acha mesmo que alguém diante de Deus na glória vai ser justificado com essa falácia? Deus é uma pessoa má, se não faz o que ele quer, ele vai para o inferno. Não é o faz o que ele quer, ele estabeleceu leis. Do mesmo jeito que na sociedade que tu vive, em qualquer outra sociedade, seja indígena, seja isolada, não importa. Toda sociedade tem suas regras, tem suas leis. Porque há uma necessidade do coração do homem intrínseca ali para estabelecer leis, para botar regras, porque isso vem de Deus, porque Deus existe, né? Ainda que algumas sociedades essas leis não estejam alinhadas em sinergia com a palavra de Deus, ainda que não. Mas só o fato de existir a necessidade já é um ponto em favor da existência de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava na UES, fazendo cursinho na UES, e uma professora, não sei se acho que era de história, ela falando sobre alguns povos e tudo mais, e ela foi dizer sobre lei, certas leis, aquele costume que certos povos tinham, que nós não tínhamos, que para nós seria crime, mas para eles não é. E aí ela queria sugerir como se tivesse algo aberto, fosse algo tá de boa. E eu perguntei para ela, professora, nesses povos eles existem, eles julgam algum crime que acontece lá entre eles? Eles fazem isso? Aí ela entendeu logo aonde eu queria chegar. E ela disse que sim. Ora, se julga, se já tem julgamento, é porque eles já têm intrinsecamente em seu coração a necessidade de se ter uma lei, a necessidade de ordem, né? A necessidade de se julgar. E aqui Deus, a palavra de Deus vai dizer nos Salmos que o mundo, a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor. E o Senhor criou não somente leis físicas, leis da natureza, né? Como vai dizer, acho que é em Jeremias, que o meu amor por Israel só vai acabar quando as leis da natureza tiverem cessadas. Isso em Jeremias, leis da natureza. Olha só a palavra de Deus, né? A revelação da palavra de Deus. Tiver acabado. Mas Deus criou leis também morais, leis éticas, leis para se julgar as pessoas. E uma vez que essas pessoas ferem essas leis, estão debaixo de juízo, estão debaixo de sentença. Por isso que o evangelho é a boa notícia. Olha só que interessante. A palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito é paz, benignidade, mansidão, temperança. E ele vai dizer, se não me engano, no verso 23, contra essas coisas não há lei. Por que contra essas coisas não há lei? Porque primeiro a gente tem que entender o que é que significa haver lei contra alguma coisa, contra determinada coisa. A lei se aplica a quê? A lei se aplica às obras da carne, a crimes. Aquilo que a lei classifica como crime. Então a lei se aplica. Há lei para isso. Mas que lei? E a lei vem para repreender o crime. A lei vem para punir o crime, que é produzido pelas nossas concupiscências, pela nossa natureza caída. E aí o apóstolo Paulo em Gálatas vai trazer várias listas, né? Uma lista de vários crimes, vários pecados, que pode ver homicídio, facção, fofoca, o apóstolo Paulo ele vai trazer isso em diversas partes em suas cartas, né? Ele vai disseminar isso em diversos pontos nas suas cartas, cartas a Romanos, né, aos Gálatas, etc. Ele vai trazer isso. E o que é interessante é que contra essas coisas a lei se aplica. Mas como aplicar a lei para quem está fazendo a bondade? Como aplicar a lei para quem está
dominando a si mesmo. Como aplicar a lei para uma pessoa benevolente? Não existe. Por isso que a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas nós estamos debaixo de lei. Né? Como supor, deixa eu dar um exemplo prático. Você peca, o diabo vem diante de Deus e fala assim: olha aí, o fulano pecou. Né? Ele pecou, agora a tua lei diz isso. Né? Porque até o diabo, para poder dizer que algo pecou, o capeta também está debaixo da lei do Senhor. O entendimento dele está debaixo da lei de Deus. Ele pode é o pai da mentira e tudo mais, mas aí, quando por mentira uma pessoa firmada na palavra consegue se defender. Mas, considerando que ele não está mentindo, partindo do pressuposto que o capeta não vai mentir, mas ele vai usar aquela verdade para querer matar a pessoa, né? Como é a natureza dele. Né? Ele vai querer usar aquela verdade para poder matar a pessoa. E ele reivindica isso. Ó, aquela pessoa pecou. Ó, a lei diz assim, assim, assim. Pela execução da lei, aquela pessoa deveria sofrer. Mas a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é o amor. E o amor, a palavra de Deus diz que o amor tudo perdoa, tudo suporta, tudo acredita. E aí vem Deus apresentando para ele uma virtude ao qual a lei não consegue enquadrar: o amor, a misericórdia, a bondade. Oh, glória. Ele desmonta e quebra os dedos do diabo, quebra os dedos do acusador, porque a lei de Cristo, que é a graça, e a graça não anula a lei mesmo, digamos, do Antigo Testamento, não anula, mas a aperfeiçoa, né, o upgrade, né, digamos assim. Essa lei do Senhor, essa virtude que vem de Deus, essa virtude que vem do Espírito, ela consegue neutralizar e anular a sentença de morte que haveria contra essa pessoa. Ou pelo menos de morte eterna. Pelo menos uma morte que não pode ser reivindicada pelo diabo. Talvez uma pessoa que condenada à cadeira elétrica porque realmente cometeu um crime e ao longo disso ele se arrepende dos seus pecados e mesmo assim é executado. A lei de Deus operando, as virtudes do Espírito, fruto do Espírito, operando sobre essa pessoa, vai salvá-lo do inferno. E o diabo não poderá mais acusar essa pessoa. Ela pode até morrer, mas ela vai morrer e vai para o céu, vai para a glória. Por isso, querido, pare para pensar. Justificados pela fé. Seja justificados pela fé, mas para ser justificado pela fé, você tem que se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Só se alcança misericórdia quem deixa. Jesus falou para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Ah, irmão, mas a palavra de Deus diz lá em 1 João que aquele que não tem pecado é mentiroso. Sim, é verdade. Poderia aprofundar muito mais aqui, porque não vai ficar muito grande a mensagem, a reflexão. Mas o pecado que ele está falando de 1 João não são pecados graves, não são pecados grosseiros, não é adultério, não é prostituição, não é assassinato, não é pedofilia, não é homossexualismo, não é nada dessas coisas. Às vezes você trata mal alguém e não percebe. Ô, rapaz, me perdoe, você peca nisso. A palavra de Deus vai dizer: o bem que eu sei que eu devo fazer e não faço, nisso eu peco. Pessoas que você poderia ajudar e não ajuda, nisso você peca. É nesse sentido. E nesse sentido, querido, o Senhor há provisão de graça e há provisão de misericórdia. Ah, para sentido mais grave, lógico que também há. Mas há um preço. Se você for querer ficar, Deus, eu vou viver aqui no adultério, na prostituição, ou qualquer forma de prostituição que você quiser imaginar, porque Deus vai me perdoar. Deus, ele perdoa, mas quem se arrepende. E quem é que se arrepende? Quem é que demonstra que se arrependeu? Quem deixou. Quem abandona. Se você abre a boca e diz que não se arrepende, se você abre a boca e diz que se arrepende, mas nas suas obras você não se arrependeu, é porque está claramente que você ainda não se arrependeu. Isso não significa dizer que você um dia não possa vir a se arrepender. Você deve continuar perseverando, reconhecendo isso. Jesus, me perdoa, tem misericórdia, eu não estou conseguindo me arrepender, me ajuda.
Revela a tua palavra no meu coração. Eu quero mudar, eu quero ser transformado por ti, eu quero abandonar todo o pecado, porque eu não quero que a tua ira esteja sobre mim. Eu quero que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre a minha vida, porque eu quero ir para o céu, Senhor. Existe um céu preparado para mim. Existe um céu preparado. O Senhor morreu na cruz, deu maior trabalheira para o Senhor preparar um céu para mim. E o que eu preciso fazer é só deixar os meus pecados. Romanos, a palavra de Deus vai dizer: vocês não estão mais, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não pode te dominar se você está debaixo da graça. Se você está debaixo, se você tem fé e crê no Senhor Jesus, crê na palavra de Deus. Se você crê nessa palavra mesmo mais do que a tua vida, você tem que entender que você tem que amar a palavra de Deus, amar os ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos, mais do que a sua vida, mais do que a sua subjetividade, mais do que os seus gostos, mais do que os seus prazeres. Você tem que amar aquilo que é prazeroso aos olhos de Deus. Porque se você fizer isso, você vai ser salvo. Você estará dizendo para Deus que está negando a si mesmo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas você tem que perseverar, como diz o louvor, uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais, mas você não pode desistir, você tem que perseverar. Siga o Senhor, olhe para Ele, reconheça quem você é diante do Senhor. Senhor, eu reconheço, meu irmão, eu sou um miserável pecador, eu sou odioso. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele era um abortivo. E quem foi o apóstolo Paulo, meu irmão? Isaías vai dizer: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Quando estava na presença de Deus, e quem é você para não reconhecer os seus pecados? Quando homens, profetas e homens santos que foram santificados por Deus reconheceram ser. O apóstolo Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores. São Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores. Caia em si, caia na real. Porque o Espírito Santo não nos dá esperança falsa, esperanças ilusórias. Deus ele te dá uma rocha para tu colocar teus pés. Ó, é o seguinte, é assim. Tu vai sofrer por acreditar em mim, tu vai padecer na tua subjetividade, tu vai sofrer, porque a tua carne não quer que você me siga, a tua natureza caída, a tua natureza corrompida, a tua natureza podre não deseja isso. E o Espírito de Deus na minha vida vai lutar, na tua vida, vai lutar contra a tua natureza constantemente. Para sempre fazer a manutenção e te manter limpinho. Como tu tem necessidade, tu não toma banho todo dia? Teu coração precisa ser lavado todo dia. Poderia vir aqui trazer aqui Tiago, né, capítulo 1, que o Senhor me trouxe aqui uma revelação tão clara, estava tão na cara, e o Senhor me mostrou algo interessante que mudou completamente a minha vida. Isso depois de quase 20 anos, olha que interessante. Mas estando perseverante na palavra de Deus, é isso que importa, querido. Por isso que eu digo para você, persevere na palavra de Deus, ainda que você se considere o pior dos pecadores. eu, eu nem falo. Oh, Jesus. Quantas vezes eu disse, Senhor, por que tu me revela essas coisas? Tem tanto crente aí mais fiel do que eu, mais santo do que eu, e o Senhor me dá certas revelações na palavra de Deus que eu fico impressionado. E eu me sinto negligente lendo a palavra de Deus, me sinto negligente na oração, me sinto negligente na leitura da palavra. E o Senhor faz essas coisas com a gente. É graça, meu amigo. É graça. Mas eu tenho que fazer com que essa graça seja operada em todo o seu esplendor na minha vida. E você tem que fazer sua parte. Abandone, não permita que você conceba o pecado do seu coração. As tentações na sua vida e na minha vida são provações. Porque esse é o cerne da mensagem de Tiago no capítulo 1. É falar que as provações são, que as tentações são provações na nossa vida. E que Deus quer que a gente seja aprovado e vença o pecado.
Se lembra de Caim? Deus diz, por que o teu semblante desfalece? Eu acho que ele fala isso, se não me engano. Mas ele vai dizer assim: o pecado está à porta, agora cabe você dominá-lo. Olha só, o próprio Deus disse para Caim. Só que o pecado está à porta, quer dizer que o pecado não entrou, né? Então, o que é que está à porta aqui? Traduzindo aqui para Jesus, que o Senhor disse: a tentação. Caim estava sendo tentado ali para querer matar o seu irmão. E Deus, sondando o seu coração, disse: olha, Caim, o pecado está à tua porta, cabe você dominá-lo. Deus não iria dizer cabe você a dominá-lo se Caim já tivesse concebido no seu coração, porque se ele tivesse concebido no seu coração, ó, já era, já era. Mas naquele momento em que Deus disse para Caim, é porque o pecado ainda não havia sido concebido. E Deus diz: você tem que dominar isso aí. Você pode. E como é que o crente domina isso? Eu até não queria falar, né? E eu estou falando. Mas enfim, né? O Espírito Santo está levando, vamos lá. Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios diz o quê? De tudo que tu tem, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E como é que a gente guarda? Com a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ele disse, lá em João 8, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e a verdade vai libertar vocês. Se vocês guardam a minha palavra no coração de vocês, significa dizer que vocês são os meus discípulos e a verdade vai libertar vocês desse pecado. Por isso, persevere. Siga o Senhor Jesus. Tenha fé no Senhor. Deus te abençoe.